Bom dia, boa tarde, gente. A gente vai começar agora a segunda palestra da semana delas. Hoje a gente vai falar dos TFGs que foram feitos na faculdade. A gente vai começar com a Lela Brandão, que fez o trabalho Corpos Privados e Existência Pública, que fala da relação da mulher com a cidade, e o trabalho da Júlia, que foi um centro de transformação da mulher, que estudou as tipologias dos espaços destinados às mulheres. E também tem as duas professoras orientadoras, a Ana Gabi, que foi orientadora da Lela, e a KT, a orientadora da Júlia. Acho que pode ir começando. Ah, e gente, para contabilizar as horas complementares, a gente vai enviar um formulário no chat. E aí vocês preenchem e o formulário também vale para um sorteio do Lab. É isso. Começa eu e a Gabi, né, Ju? Ô, Bia. Acho que pode ser. Pode ser que a Júlia tá trabalhando um pouco. Tá. Eu vou tentar ser bem rápido e sucinta. Já vou até tentar ligar aqui para vocês me falarem se está funcionando o compartilhamento de tela. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer demais pelo convite. Fiquei muito feliz. Para quem não sabe, prazer, eu sou a Lela. Eu sou uma das fundadoras do coletivo e eu e minhas amigas, quando a gente fundou o coletivo, a gente tinha a forte impressão que quando a gente se formasse, o coletivo ia acabar. E a gente está muito feliz. Eu, principalmente, estou muito feliz de ser convidada um ano depois que eu me formei, mais de um ano depois que eu me formei, para vir falar aqui. Então, é realmente um prazer. E agradecer a Gabi também por vir aqui. Estava morrendo de saudades, muito bom te ver. E agradecer a Gabi por todo o suporte que ela me deu durante os trabalhos. Seria literalmente impossível fazer qualquer coisa perto disso se não fosse a Gabi. E começar falando que o meu trabalho, como eu coloco na primeira página do meu trabalho, ele é um convite. Então, é um convite para vocês, mulheres que ainda não fizeram o seu TFG, seu TCC, não sei como é que chama na faculdade que vocês estão. E para falar sobre a questão de gênero dentro do ambiente acadêmico. Vamos usar isso a nosso favor. A gente sabe que isso tem um potencial muito grande, principalmente quando a gente conversa entre a gente. Então, o meu trabalho, tanto na estrutura quanto no projeto, ele funciona como um convite e ele é irrelevante se não tiver essa conversa com outras mulheres. Como já teve, eu tive a felicidade da Gabi me chamar para a banca de outras mulheres que também usaram o meu trabalho como base e tudo mais. Então, sem mais delongas, vou tentar compartilhar. Boa. Sim. Ai, gente, eu caí, desculpa. Imagina, Ju, eu vou tocar aqui que eu abri minha apresentação, tá bom? Tá bom, beleza, vai lá. Tá. Vocês estão me escutando bem, né? Sim. Tá, então vamos lá. Bia, eu vou te falando para passar e aí você passa, Tá bom. tá? Então, meu trabalho chama Corpos Privados em Assistência Pública, uma leitura feminista sobre o processo urbano. Então, o objetivo do trabalho, ele é entender a relação da mulher com a cidade, mas subverter o ponto de vista... Opa! Mas subverter o ponto de vista sobre esse processo para um ponto de vista feminino, e não só feminino, um ponto de vista feminista, também é uma da RUP. Pode passar, Bia, depois vocês leem com calma. Também vou deixar para vocês acessarem o trabalho, ele está na plataforma do Mackenzie, e principalmente verem a bibliografia, porque se você está pensando em fazer um TFG sobre a questão de gênero, é muito importante você ter bibliografia com mulheres que já falaram sobre isso antes. Então, sempre ver a bibliografia dos trabalhos que vocês gostam. Então, no capítulo 1, eu começo falando sobre o homem como neutro, porque durante o trabalho eu fui percebendo como esse universalismo, que eu explico melhor no trabalho, influencia na nossa experiência como mulher dentro das cidades. O que é o universalismo, né? Pode passar, amiga. Passou? Passou. Não, volta. Volta um. Tá, pode deixar aí. E aí eu trago esse poema, essa releitura da Muriel, que ela faz uma análise assim do Édipo com a Esfinge, né, o diálogo do Édipo com a Esfinge, em que ele fala basicamente que o homem seria o neutro também. Quando você fala o homem, você está incluindo as mulheres. E não é bem assim. Nesse capítulo, o primeiro capítulo, eu analiso sobre os impactos que isso pode ter e como isso foi construído através de várias esferas. Então, como o masculino foi tido como neutro na nossa sociedade, não só dentro da arquitetura, mas dentro da linguagem, dentro da filosofia, dentro da experiência de mundo, e como essa construção acaba desenrolando na arquitetura e no urbanismo que a gente conhece. Pode passar.
Aqui eu trago algumas imagens onde as mulheres claramente são minorias quando a gente pensa em grandes pensadores, né, que moldaram a nossa sociedade, como a gente conhece ela hoje. A grande parte dos nomes que vem na nossa cabeça são masculinos. E os poucos nomes que são femininos, as poucas mulheres que aparecem na história sempre são brancas. Então, a gente começa a refletir como que esse mundo foi construído, por quem e com qual interesse. Pode passar. Aqui mais uma foto de 2018, se eu não me engano, do Planalto. E aí, nesse capítulo, eu achei muito interessante fazer um estudo da linguagem, com base em um doutorado muito incrível, que está lá na minha bibliografia também, que não é de arquitetura, mas, de novo, né, quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, a gente está falando de várias atmosferas e é um assunto muito interdisciplinar. Então, como é cultural, a gente acaba achando referências em todos os campos. Então, esse é um estudo sobre a linguagem e como, principalmente em línguas que são derivadas do latim, o masculino acaba se tornando neutro. E aí eu trago esse poeminha que ela pergunta para a professora, uma aluna perguntando para o professor como que se forma o feminino. E aí ele fala, é só colocar um A depois da palavra. E aí ela pergunta, como que se forma o masculino? Aí ele fala, o masculino não se forma, o masculino existe. Pode passar. E aí eu trago aqui da Guerrilla Girls, para quem não conhece, também é um trabalho muito incrível de artistas que questionam a presença das mulheres na atmosfera artística, nos museus e na discussão sobre arte. E elas falam aqui que you're seeing less than half the picture. Você está vendo menos do que a metade da picture, né, da cena. Porque a gente está vendo metade da população, que são os homens, e ainda menos da metade, porque são os homens brancos, geralmente, né? Pode passar. Então, se a gente pensa que os homens, que as pessoas que construíram a história são homens e são homens brancos, as pessoas que escreveram sobre a história das mulheres também são homens e geralmente homens brancos. E quando a gente fala sobre a história das mulheres escrita pelos homens, será que a gente está falando das mulheres ou dos homens? E aí, da mesma forma, a gente tem Dom Casmurro, quando o Bentinho está falando sobre a Capitu. Será que a gente está sabendo mais sobre o Bentinho ou sobre a Capitu? E aí, aqui eu trago também um estudo lindo de uma mulher e um artigo que ela discorre um pouco sobre a questão do Bentinho e da Capitu na atmosfera da linguagem e da narrativa de um conto mesmo. Pode passar. Então, eu trago essa frase da Simone de Beauvoir, que ela fala que tudo que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, porque eles são, ao mesmo tempo, juiz e parte. Pode passar. E aí aqui eu trago umas frases que eu não vou ler para a gente não se demorar muito, mas são algumas frases de pensadores muito importantes, como Nietzsche, Aristóteles, e coisas que eles falaram sobre as mulheres, que se a gente se apropriar desses pensamentos na atualidade, isso pode ser muito perigoso. E depois vale a pena vocês verem no trabalho o resto das frases, que eu só trouxe algumas aqui. Pode passar. E aí eu trago essa tirinha da Mafalda, que ela fala, claro, o problema é que a mulher, em vez de desempenhar um papel, tem desempenhado um trapo na história da humanidade. Pode passar. E aí, inspirada na frase do Picasso, que ele fala, as mulheres, para mim, ou são deusas ou capachos, ele fala alguma coisa assim. Eu começo meu segundo capítulo, que é a mulher como o outro, que eu começo a estudar como a identidade da mulher é construída, né, historicamente, e aí eu descubro que a história da mulher é sempre construída em uma situação de alteridade, que significa que é sempre em relação à identidade do homem. A mulher é sempre tida como o outro, como a exceção. Ah, eu esqueci de contar que as ilustrações são minhas, as ilustrações que abrem os capítulos. Pode passar. Mais uma frase da Beauvoir, que ela fala, a humanidade é masculina e o homem não define a mulher em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Pode passar. E aí, como que isso se reflete na arquitetura, né? No trabalho isso está muito melhor explicado, eu recomendo muito que vocês leiam, principalmente leiam o doutorado da Gabi. Gabi, é seu mestrado ou seu doutorado? Agora eu esqueci. O mestrado e o doutorado. O que eu passei para você foi o doutorado. Mas eu acho que esse texto aí que você está citando, a gente viu no mestrado, né? Foi no primeiro ou segundo capítulo.
Eu acho que sim. Que o No trabalho... doutorado foi mais a estrutura, eu acho que nesse foi essa coisa do Le Corbusier falando sobre os Isso, discursos, né? exato, exato. Inclusive, eu recomendo muito demais, não posso recomendar o suficiente que vocês leiam os trabalhos da Gabi, porque vocês sabem que ela é uma grande autoridade na arquitetura de gênero e o trabalho dela foi uma enorme inspiração para o meu trabalho, não consigo nem descrever. Mas eu conheci essa frase do Corbusier dentro do trabalho da Gabi, em que ele compara mais ou menos as leis da natureza com as leis do homem, de novo, né, Laws of Man, de novo colocando o man como humanidade, a gente acha, mas no final a gente identifica que ele está colocando ali que comparando os homens com o sol e as mulheres com a lua, e colocando ali que a lua é uma companheira que fica para sempre rodeando a gente, e a gente seria os homens. Essa é uma frase do Corbusier. Depois vocês leem com mais calma, que não vai dar tempo de eu ler aqui, mas pode passar, Bia. E aí aqui eu trago... volta um pouquinho, amiga. Isso. Aqui eu trago as medidas referenciais que são tidas como neutras, né? Aqui é como é que chama isso? O homem vitruviano, e ao lado o modulor do Corbusier. E aí a gente vê que as medidas tidas como universais para ser usadas de referência no mundo e na arquitetura, elas têm gênero, né? Elas não são neutras. A gente pode, inclusive, ver até o órgão genital delas. E as proporções que são tidas como perfeitas para serem usadas como referências nas obras arquitetônicas têm gênero, e esse gênero é masculino. E mais do que isso, não é só um gênero masculino, ele quando você examina as medidas e as proporções, ele fala de um homem branco europeu. Pode passar. E aí eu entro no capítulo 3, que se chama Transgressão Substantivo Feminino. Pode passar. Nesse capítulo, eu começo a examinar um pouco mais sobre a relação da mulher com a cidade. E aí eu chego à conclusão de que a mulher que transgride os limites do público e privado que são atribuídos ao corpo feminino, ela é tida como uma transgressora mesmo. E a gente vai examinar nesse capítulo quais foram as articulações que atribuíram o ambiente privado à mulher e o público ao homem, e como isso se desdobra na cidade. Pode passar. Aqui eu trago algumas fotos incríveis de mulheres transgressoras. Isso daqui é uma revolução em Belém, se eu não me engano. Pode passar. Essa é uma foto dos Estados Unidos. Pode passar. E aí, aqui nesse ponto do trabalho, eu vi que seria extremamente importante eu unir o estudo sobre economia com o estudo do urbanismo e da arquitetura. E aí, durante o trabalho inteiro, eu demorei 1 ano e meio para fazer esse TFG, eu consegui identificar o quão interdisciplinar é a nossa faculdade, é o nosso curso. E o quanto não dá para a gente resumir um trabalho arquitetônico só nele. Ele está inserido dentro de um contexto cultural, econômico, sociológico, e a gente sempre tem que ter todas essas visões. Então, aqui eu trago o trabalho doméstico, que é a divisão sexual do trabalho e do espaço, e como isso se transfere para a cidade, né? Quem não sabe do que se trata a divisão sexual do trabalho, eu vou dar uma pequena explicada, mas no meu trabalho você consegue ver mais e tem mais referências para vocês estudarem também, mas é basicamente como a atmosfera do cuidado sempre recai sobre a mulher historicamente e sempre recai sobre as mulheres brancas. Então, mais tarde eu vou falar sobre isso, mas como esse trabalho ele precisa de outras vozes para falar sobre eles, porque eu falo a partir da vivência de uma mulher branca, né? Então, sempre a gente precisa ter esses recortes para identificar do que eu estou falando, quem sou eu que estou falando. Então, a divisão sexual do trabalho fala um pouco disso, de como a atmosfera do cuidado, que seria cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar dos idosos, cozinhar, fazer todos esses serviços domésticos, recaem sobre a mulher. E como isso é um ciclo infindável, esse trabalho não encerra, enquanto as pessoas estiverem vivas, esse trabalho não se encerra e ele não é remunerado. E não é nem imaginado que ele deveria ser remunerado.
Então, vocês podem pesquisar que tem várias pesquisas que falam quantos bilhões de moedas, sei lá, de dólares, reais, euros, são economizados por ano pelo trabalho não ser remunerado, ou seja, quantas mulheres estão sendo deixadas de ser remuneradas por conta desse tipo de trabalho. Pode passar. Então, aqui é uma foto muito engraçada. Eu acho que é da época das sufragistas. E essa foto se chamava Minha Mulher se uniu ao movimento sufragista e olha o que aconteceu. E agora minha vida é um inferno, tipo alguma coisa assim. E aí é o cara sofrendo muito na mão da mulher porque ele tá limpando o chão. Pode passar. E aí aqui eu trago a história do 8 de março. Eu vou falar muito brevemente também para não me exceder, mas basicamente depois da Segunda Guerra as mulheres ingressam, né, na atmosfera laboral e aí elas entram como mão de obra nas fábricas. E para quem não sabe a história do 8 de março, são mulheres que trabalhavam numa indústria têxtil e elas trabalhavam o triplo de horas dos homens, recebiam metade dos salários e quando elas foram protestar sobre isso, elas foram queimadas dentro da fábrica onde elas trabalhavam. Morreu mais de 100 mulheres nessa ocasião e foi em 8 de março. Pode passar. Aqui eu trago um diagrama de um trabalho muito importante, que eu também recomendo muito que vocês leiam, da Giovanna Merli, que ela traz esses diagramas de como é o movimento na cidade, dos homens e das mulheres. Então, vocês podem ver que um homem que trabalha, o trajeto dele na cidade é do local de trabalho até em casa e, no máximo, sair à noite. Uma mulher sem filhos é esse que vocês podem ver no meio, e uma mulher com filhos é esse da direita. Pode passar. E aí a gente pode pensar o quanto o rodoviarismo, principalmente em São Paulo, né? Porque eu estou falando de uma vivência que eu tenho aqui em São Paulo, mas a gente pode pensar no movimento também dos Estados Unidos com esse American Way of Life que a gente já estudou, né? Mas como o movimento rodoviarista ele prioriza os homens. E eu peguei uma pesquisa daquela pesquisa Origem e Destino que fala que, se eu não me engano, 38% das famílias de São Paulo possuem carros. Dessas famílias, só 10% possuem mais de um carro. E quase todos os... Tipo assim, quando tem uma pessoa só com carro na família, é quase sempre o homem. Então, quando a gente está falando de políticas rodoviaristas, são políticas destinadas aos homens. E, mais uma vez, negligenciando a experiência da mulher, que é a pessoa que mais faz os trajetos, faz mais trajetos e também faz mais... que faz mais trajetos e também que mais faz os trajetos. Nossa, gente, o Mercúrio tá retrógrado real na cidade. Então, as mulheres que são vistas com carrinhos de bebê, as mulheres que levam os idosos em cadeiras de rodas, as mulheres que estão com sacolas de mercado, e as políticas urbanas geralmente são pensadas para os homens. Pode passar? E aqui em São Paulo, a gente tem para mim, é a máxima expressão do rodoviarismo, que é o minhocão. Pode passar. No meu trabalho, eu dou um panorama geral da política da São Paulo e a breve política feminina, que a gente também, na história de São Paulo, só teve 2 prefeitas mulheres. E eu dou uma luz mais forte à gestão da Erundina e como ela priorizou as políticas públicas voltadas para a moradia, que acabam influenciando muito mais as mulheres também, com os mutirões de obras femininas, que é muito interessante de estudar. Recomendo muito que vocês vão atrás também. Pode passar. E aí, uma coisa óbvia, mas que 84% das folhas de São Paulo levam nomes masculinos, grande parte são nomes de personalidades relevantes para o período de ditadura militar, e isso também, apesar de um pouco mais lúdico e menos prático, também influencia no nosso sentimento de pertencimento na cidade, né? Pode passar. E aqui uma foto autoexplicativa. Pode passar. Aqui eu no trabalho eu explico um pouco melhor, mas eu ressalto a importância de diferentes vozes sobre a análise urbana, sobre o estudo da mulher com a cidade, porque é isso, enquanto a gente estava lutando para trabalhar, as mulheres negras já estavam trabalhando e muitas vezes trabalhando para a gente como classe de mulheres brancas. Então é sempre importante pensar
com a ferramenta da interseccionalidade dentro dessas questões. Pode passar. Aqui está errado, é o capítulo 4, assédio à barreira intangível. Pode passar. E aqui eu caracterizo o assédio como a última barreira que a gente enfrenta na cidade, independente da nossa classe social. A gente estando na rua, a gente está sujeita a sofrer assédio, e infelizmente isso é um fenômeno atemporal. Pode passar. Aqui eu deixo esse questionamento, que você já deixou de fazer por ser mulher. E nesse capítulo eu trago o assédio também como uma constante lembrança de que o ambiente público não é nosso, né? Como se a gente não pertencesse a esse ambiente, porque se a gente está chamando atenção, quer dizer que a gente está destoando. Então, o assédio também é uma ferramenta muito cruel de mostrar pra gente o nosso não pertencimento à cidade. E tem no trabalho eu explico melhor, mas tem várias barreiras que fazem com que o assédio seja uma barreira intangível, né? Uma coisa que a gente não consegue ter dimensão, porque a gente não tem como denunciar isso, né? Se quando a gente sofre violência sexual, a gente oferece o nosso corpo para fazer exames e mesmo assim, às vezes a denúncia não vai para frente, que dirá o assédio, né? Você vai chegar na delegacia e vai falar, um cara me cantou. O que o delegado vai falar? Tá, segue sua vida. Então, a gente não tem números, a gente não tem como medir isso, né? Pode passar. Então, aqui eu trago algumas notícias sobre violência sexual em via pública, em transporte público, e eu ressalto no trabalho o quanto a diferença de um assédio verbal para um assédio / violência sexual é realmente só a escala, né? Eles continuam sendo assédios. Pode passar. Aqui eu recomendo muito para quem se interessa sobre esse assunto do assédio que conheça a Ana Falou, que também está na minha bibliografia. Ela é uma pessoa que fala muito bem e traz dados incríveis sobre essa questão. E ela fala aqui que quando a gente fala de assédio, a gente está falando de um medo que limita o nosso direito de desfrutar do espaço público, né? E o suporte dele é basicamente que os nossos corpos sejam vistos como objetos de dominação. Aí aqui é uma foto de um trabalho meu também, de arte de rua que eu tinha antigamente, Frida Feminista. Pode passar. E aqui também, se você se interessa sobre esse tema do assédio, muito legal você conhecer, se ainda não conhece, o Chega de Fio Fio, que é um projeto do Think Olga, que elas fizeram sobre assédio. Então, tem tanto o documentário quanto a pesquisa e tem dados muito interessantes e que podem agregar bastante nas pesquisas. Pode passar. Pode passar também. E outra coisa que dificulta muito a gente erradicar o assédio é a culpabilização da vítima, que ao mesmo tempo que as mulheres são vítimas dos assédios, elas também são tidas como culpadas, né? Então, a gente mesmo acaba interiorizando, falando, eu não devia estar na rua esse horário, eu não devia estar usando essa saia, eu não devia estar nesse lugar, quando na verdade os responsáveis são, né, a gente já sabe, quem pratica o assédio. Pode passar. E aqui eu recomendo muito que vocês vejam essa história que a Ana Falou conta, que é sobre como o assédio ele é caracterizado muito também de acordo com a função. Essa frase que ela fala, o nosso medo é porque assumimos então que estamos em um lugar que não nos corresponde, é de uma mulher que trabalhava numa peixaria, e vale muito vocês lerem esse artigo que está lá também na minha bibliografia, porque ele levanta umas questões bem interessantes. Pode passar. E aí chegamos na intervenção. Eu não sei se eu ainda tenho muito tempo, eu vou falar bem rápido sobre a intervenção. Então, vamos lá. Pode passar. Esse daqui das perguntas? Vou só comentar uma coisa. Para quem não sabe, eu tenho um Instagram onde eu trabalho com conteúdo e ele tem um certo alcance. Então, eu usei desse Instagram durante o meu trabalho para fazer pesquisas. Então, eu queria destacar para vocês também que estão começando ou fazendo TFG, para usarem os recursos que vocês têm para juntar informação sobre isso. A pesquisa de gênero, especificamente, a gente ainda precisa de muitos dados para conseguir elucidar algumas questões e tudo mais.
Então, é muito importante que todo mundo que esteja trabalhando sobre isso use seus recursos, quaisquer que sejam, para contribuir com essa questão. Então, eu usei aqui meu Instagram e eu perguntei para as meninas o que falta na cidade para elas. Aqui são algumas das perguntas. Algumas das respostas, desculpa. Pode passar. E aí eu usei isso como base também para as intervenções que eu propus no meu projeto. Eu sabia desde o começo que eu não queria super edifício, que não era do meu interesse, porque eu queria trabalhar na questão da rua, já que é ali que o meu trabalho está discutindo, né? Então eu resolvi trabalhar em um percurso com 4 pequenas intervenções. Coincidentemente ou não, o percurso que eu escolhi esse percurso, na verdade, porque eu queria trabalhar no centro, em um lugar que eu tivesse fácil acesso do Mackenzie. E eu pedi para a Secretaria de Informação ao Cidadão um relatório com todas as violências sexuais vividas na rua nos anos de 2017 e 2018. E aí eu levantei esses dados e concluí que esse é um dos percursos de São Paulo com mais relatos de violência sexual em via pública nesses 2 anos. Para quem não está identificando, ele começa aqui na esquerda embaixo, na Augusta, passa pelo Parque Augusta, ali ele vira à esquerda na Roosevelt, desce um pouquinho ali na Consolação e vira à esquerda, descendo ali para o Minhocão até chegar na Major Sertório. Por coincidência ou não, antes de eu começar a trabalhar o meu TFG, eu estudei muito mulheres que trabalharam o TFG delas sobre a questão do gênero. E eu achei esses 2 trabalhos incríveis, que são de mulheres que também se formaram no Mackenzie, que são a Isabela Rosa e a Ana Buin. O projeto da Isabela Rosa é esse da esquerda embaixo, que está pintadinho de cinza, e o da Ana Buin é o que está ali em cima. O da Ana, na verdade, ele se estende pela Major Sertório inteira, mas eu usei no meu trabalho só essa quadra. E aí o que eu fiz foi conectar esses 2 trabalhos através de um percurso, com a intenção, de novo, de unir as mulheres que estão pensando na arquitetura e urbanismo de um ponto de vista feminista e feminino. Então, pode passar. Tá indo, né? Pronto. Aqui dá para ver um pouco mais da elevação do lugar. Pode passar. Eu fiz algumas intervenções nas vias, como priorização do pedestre, tipo elevar os cruzamentos. Também elevei uma rua que não tinha muita utilidade, assim, não tinha muita coerência dela estar ali, que é a rua da Roosevelt, que tem 2 ruas indo para a mesma mão, e é uma praça, então eu elevei. Pode passar. Eu fiz um projeto de piso também, que seria um piso ideal para mulheres com carrinho de rodas, idosos, e é um piso de concreto intertravado, que ele também pode ser usado como área verde, são módulos, né? E eu também propus uma luminária de LED. Isso foi inspirado no trabalho da Isabela Rosa, que ela também propôs isso, que seria um memorial onde as mulheres passaram por violências sexuais, usar esse memorial para elucidar realmente, né? Trazer luz a essa questão. E é isso. Pode passar. O meu trabalho inteiro é feito a partir desse módulo que eu criei. Eu criei esse módulo a partir de um... Pode subir um pouquinho, amiga? Volta um segundinho. Eita. Boa. Eu criei um módulo a partir de mesas diferentes, porque eu queria que fosse um projeto interativo. Então, a ideia é que os módulos eles estejam disponíveis para montagem e desmontagem. Então, as pessoas podem participar do projeto. E eu propus algumas intervenções com as possibilidades que eu criei nesse módulo. E o mais legal é que eu tenho esse módulo em casa hoje e ele realmente funciona. Eu uso ele de mesa. Então, eu fiz alguns encaixes, algumas opções de encaixes, algumas opções de revestimento e algumas opções do pezinho, que pode ser tanto roda, quando fixado no chão, quanto móvel só apoiar. Pode passar. A primeira intervenção, então, é no Parque Augusta, que hoje em dia é o Muro Augusta, né? Pode passar. Conversando com as mulheres, tanto no Instagram quanto na vida real, passeando por lá, quando a gente podia passear pelas ruas,
eu percebi que um dos momentos que as mulheres mais se sentem vulneráveis é quando elas estão esperando ônibus e Uber. E, enfim, aí eu propus pode passar. Eu fiz essa proposta de uma área de permanência, que seria um ponto de ônibus, e também uma área de permanência de descanso, enfim, que fosse iluminada, que fosse coberta, e a estrutura também serve como suporte para a exposição. Pode passar. Aí, pode passar. Tô tentando ir super rápido, gente. Aqui no Parque Augusta, pode passar também. Aqui na Roosevelt, desculpa, tem esse escadão que desce para a avenida atrás da Roosevelt, e é um escadão super inseguro. Conversando com as mulheres, eu também vi que elas evitavam ao máximo passar por esse escadão, porque ele é um murão e um monte de vegetação, e teve uma época até que ficava um cara com uma seringa espetando as pessoas lá. Um horror. E eu descobri que do lado só funcionava uma danceteria que está fechada, então só funcionava no estacionamento. Então eu fiz esse parking desnível, que seria uma transposição. Pode passar. E aí eu usei a empena do projeto vizinho, do prédio vizinho, para fazer um cinema. Pode passar. A terceira intervenção é na própria Roosevelt. Pode passar. Outra reclamação que eu recebi muito era de mulheres que davam de mamar. Primeiro, que é um momento muito, muito vulnerável, muito exposto. E segundo, que elas falaram, por incrível que pareça, que é muito comum elas sofrerem roubos e assaltos nesse momento, porque é um momento que as pessoas sabem que ela não vai largar o filho para ir atrás do ladrão, enfim. Pode passar. Então, o que eu propus foi um banheiro na Roosevelt, que a estrutura dele serve como iluminação, então ele vira meio que uma lanterna, e tem dentro um lugar para amamentar e também um armário embaixo para guardar os pertences, e também serve como uma arquibancada, e também tem um trepa-trepa. Pode passar. 3Dzinho, pode passar. E na quarta e última, prometo, intervenção, é uma intervenção no Minhocão. Pode passar. Mais pensando no Parque Minhocão do que no Minhocão em si. Passando por lá e conversando com as mulheres que habitam lá, eu conversei com uma mulher que estava correndo, e ela falou que ela sempre corria lá. E vocês sabem que o Parque Augusta, ou o Parque Minhocão, ele não foi feito para pedestres, então os acessos dele são muito limitados. Ele tem, eu acho que 6 acessos em 3 quilômetros, alguma coisa assim. Então, um dia ela estava correndo lá à noite e ela começou a ser perseguida, e ela relatou que ela pensou, bom, se eu correr para trás, eu demoro 8 minutos para chegar para conseguir sair. Se eu correr para frente, eu demoro 10 minutos. Então, ela estava presa na situação por no mínimo 8 minutos. Pode passar. Então, o que eu fiz, mais como uma provocação, é uma escada que dá acesso ao Minhocão, com algumas áreas de permanência, e chegando lá em cima, ela vira um suporte para arquibancada, e ela tem rodinhas, porque eu quis provocar mesmo. Pode passar. Essa é a elevação da escada, algumas perspectivas. Pode passar. No final do meu trabalho, eu fiz algumas crônicas, porque eu quis muito juntar. O meu trabalho foi muito emocional, racional, mas também muito emocional. Então, durante todo o percurso, eu fui escrevendo sobre as vivências que eu tive, conversas, enfim, e juntei tudo em crônicas. Se vocês quiserem ler, tá lá. Pode passar. E pode passar. Eu fiz uma instalação interativa também para inspirar vocês a encontrarem formas de levantar informações, né? Na Semana da Integração, eu fiz uma instalação interativa no corredor da FAO, onde eu e minhas aluninhas, a gente fez essas perguntas para as mulheres, né, que estavam passando. O que você sente na cidade e o que você deseja sentir? E foi muito legal. Pode passar. Depois vocês vêm com mais calma as respostas. Pode passar. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu me alonguei muito. Tentei ser o mais breve possível. Foi ótimo. Espera, como que eu... Aqui. Então, como vocês querem fazer? A Júlia apresenta agora ou a Ana Gabi pode falar? Porque daqui a pouco você vai precisar sair. Eu acho que eu anotei aqui o que eu gostaria de falar, de maneira que eu seja rápida, mas profunda. Tá bom. Que eu acho que é o que
a Lela merece e esse trabalho merece. Pode ser? Acho que pode ser. Então, tá bom. Então, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esse convite. Eu acho que é um convite muito especial. Eu gosto demais de falar no Coletivo Zarra. Eu participei, né, assisti desde o começo, quando as meninas estavam pensando no nome do coletivo e tudo. Passaram-se muitos episódios, né? E eu assisti muitas coisas, assisti ali o crescimento do coletivo, então fico super contente de voltar aqui para falar, em especial, de um trabalho que foi tão especial como esse da Lela, né? Então, como eu prometi ser breve, hoje eu falo rapidamente, mas se a gente tiver uma outra oportunidade, eu vou ter todo o prazer de desenvolver essas ideias que o trabalho da Lela e o processo que foi orientar a Lela trouxe, né? Então, eu vou fazer a minha fala em 3 cenas, né? A primeira cena eu chamo de um mergulho. Esse é um trabalho, é um pequeno texto que eu fiz sobre o processo de orientação da Lela que eu fiquei pensando. E o mergulho é o mergulho da Lela, né? Como é que a gente faz para orientar uma pessoa, uma mulher jovem, mas que já tem um trabalho de reflexão sobre matemática que é muito maduro, né? Então, a Lela tinha preocupações, ela tinha ideias, ela estava, digamos, de certa maneira, mergulhada no mundo e possivelmente naquele momento ela já estava muito mais avançada na reflexão do que na capacidade de transmitir ou de expressar aquela reflexão. Então, acho que a angústia inicial era essa, né? Então, nesse momento, por que eu chamo do mergulho? A imagem que eu faço quando eu trabalho com pessoas como a Lela, e é sempre uma sorte quando aparece uma pessoa assim, né? São pessoas que, para fazer esse mergulho, eu imagino um oceano e você só tem água. E a pessoa vai mergulhar naquele oceano, ela precisa de uma coisa. Ela precisa saber que ela tem para onde voltar e que alguém vai segurar a mão dela para subir no barco e ver as coisas que ela encontrou lá no fundo. Então, o primeiro trabalho meu, a minha primeira função foi ser esse barco, né? Cada vez que ela voltava do mergulho profundo, eu ajudava a subir no barco, vamos ver o que você trouxe, e a gente procurava fazer sentido das descobertas dela lá no fundo, né? Então, a minha preocupação era deixá-la segura para fazer o mergulho. Ela teria para onde voltar, nós conseguiríamos olhar esses objetos e fazer um sentido deles. A segunda cena são 2 mulheres em volta do fogo, né? Conversando com ela sobre as coisas que ela criava, pensava, etc. Qual que era o meu trabalho aí, né? Eu digo em volta do fogo porque você imagina, depois do mergulho você fica gelada, né? Você fez muito esforço, você precisa se recuperar. Qual que é a estrutura da recuperação? São as referências bibliográficas de mulheres que já fizeram esses trabalhos, referências que são, inclusive, referências no campo da discussão sobre gênero, né? Então, vocês viram que a Lela se referencia e tem, digamos, um suporte bibliográfico, coisas que ela achou, coisas que eu trouxe, enfim, a gente foi entretecendo esse material para que todas essas descobertas tivessem um sentido à luz do que está sendo discutido no campo, né? Então, esse trabalho também era muito bonito porque ela trazia muitas coisas que ela descobria, e o meu trabalho era um pouco ajudá-la a situar essas coisas que ela descobria no campo maior da discussão sobre gênero, né? E de maneira que ela pudesse, então, ir criando essas conexões e fazendo esses sentidos, né? E o terceiro ponto, a terceira cena é a gestação e o parto. Antes que alguém me recrimine por estar fazendo uma metáfora biológica, o processo criativo tem sido comparado por pesquisadores e pesquisadoras, tanto no processo criativo de homens quanto no de mulheres, tem sido comparado parece realmente revelar semelhanças muito interessantes entre o processo biológico e o processo, digamos assim, de criar alguma coisa. Claro, historicamente, os discursos mais machistas vão dizer que as mulheres só são capazes de criar uma criança, gerar uma criança, e os homens são capazes de gerar obras espetaculares, blá, blá, blá. Como se uma criança, na minha opinião, já não fosse espetacular o suficiente. Mas, na verdade, acho que é importante a gente lembrar que, de fato, o processo criativo para as mulheres pode ter essa dupla via. Ele pode ser um processo, sim, biológico e anímico, porque gerar uma criança não é só um fato biológico maquinal, é um processo anímico profundo,
né? E ele também tem as mulheres também criam, né? Passam por esse processo mentalmente, emocionalmente e fisicamente, que é o concepto artístico e intelectual, né? Então, o que a gente está falando aqui é de um processo, de uma concepção que é ao mesmo tempo artística e intelectual. O trabalho da Lela tem muito essa dimensão artística também, né? Além da arquitetônica. E aí, o meu trabalho foi, ao mesmo tempo, né? Ao longo do período de gestação, é um trabalho de ajudá-la a manter uma aura em torno de si própria, uma aura protetora, em que as ideias delas são sempre consideradas válidas. Todas as ideias são boas, são válidas, merecem ser exploradas e não vamos deixar que essas ideias sejam esvaziadas antes de terem sido propriamente testadas, né? Então, do mesmo jeito, isso eu vou fazer a comparação porque, assim, a Catê, acho que é a única que passou, talvez, aqui a experiência de ter a gestação biológica, em que você passa 9 meses ouvindo coisas que te distanciam do seu processo biológico, coisas que te distanciam do processo anímico que você está passando, sempre reduzindo o que você está passando para os discursos tradicionais. O discurso médico, o discurso social, em que você deixa de ter contato com o que você está gerando e passa a ficar paranoica com as coisas que você deveria estar fazendo e que você nunca está fazendo. Porque você, né, tem que atender a um discurso externo e nunca está conectada com o discurso interno. Um exemplo rápido, eu juro que eu estou terminando, faltam 2 minutos para eu terminar. Um exemplo rápido que eu acho que, digamos, é um paralelo com o que a Lela passou. Eu lembro que quando eu engravidei do segundo filho, eu sabia que era um menino. Era uma intuição, eu sabia, eu tinha certeza. E o primeiro ultrassom, os médicos falaram, pois é, mas a probabilidade maior é que seja uma menina. Eu falei, olha, o ultrassom, so sorry, não sabe, ele é um menino. E o que acontece? Era um menino, está aqui, tem 13 anos, um testemunho de que o corpo biológico dessa criança era o de um menino. Do mesmo jeito, eu lembro de ouvir, a gente conversava muito, e a Lela ouviu cada coisa ao longo do processo, espero que você nem lembre, Lela, que invalidava, que ridicularizava, que diminuía, que questionava, enfim, né? A sorte foi que ela tinha um orientador, que era um sujeito esclarecido, o Ângelo Seco, né, que orientou, e que é um sujeito que tinha a cabeça no lugar em relação ao que estava fazendo ali, né, um orientador, enfim. E ela também tinha, digamos assim, esse aparato de amigas, de pessoas que a apoiavam e que criaram essa aura protetora para que ela pudesse explorar o que ela achava que ela tinha que explorar. Então, por fim, eu queria dizer, né, que essa questão da aura protetora é muito importante. A gente está falando aqui de TFGs que, se ficaram prontos, foi que, de alguma maneira, essas meninas tiveram um apoio, e não só das orientadoras, tiveram muito mais, é sempre uma rede. A gente precisa trabalhar se apoiando, validando as ideias umas das outras, né? E, finalmente, como eu falei, eu prometi que eu terminaria em 2 minutos, eu acho que a beleza desse trabalho, então, foi ver, em primeiro lugar, o que ele se tornou quando veio à luz, né? E foi muito lindo ver a Lela olhando para o próprio trabalho, que teve vários desdobramentos, depois ela recriou em cima dele, continuou trabalhando nele, mas foi um momento maravilhoso ver ela diante daquilo que ela havia criado, né? Ver como a banca recebeu, porque o trabalho dela foi extremamente elogiado, e depois ver que o trabalho ganhou a vida, ele se tornou independente, porque hoje ele vai para lugares que a Lela nem sabe que ele está indo, né? Ele já tem vida própria. Eu indico sempre, quem é me orientando aqui sabe, né? A Bia está aqui, o Thiago está aqui. Eu indico muito em bancas de mestrado, doutorado, enfim, muita gente no mestrado e doutorado, não só aqui. Eu falei do trabalho da Lela a semana passada num evento no Chile. Acho que o pessoal está interessado, você vê que está andando, né, no trabalho. E era um evento do doutorado, depois eu te conto, Lela. Então, eu acho que a grande beleza é essa. E ser a Lela, essa pessoa querida, né, que eu vejo crescendo, enfim, convidei para participar de bancos e vou convidar de novo. E é um super orgulho, minha querida. Estou muito feliz de falar aqui desse processo que foi tão lindo e significativo para mim. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, nem tenho palavras. Muito obrigada. Acho que a gente... Catê, você falou que precisava sair a 1 também? Não, já soltei o almoço, deixa depois. Tá bem? Tá bom. Vou ficar mais uns 15 minutinhos depois da 1. Tá bom, obrigada.
Tá. Júlia, você consegue apresentar seu trabalho agora, então? Oi, gente, consigo. Só um segundinho. Gente, só enquanto ela vai abrindo, só reforçando, o formulário preenche só uma vez e no dia da palestra de hoje. Não adianta preencher 2 vezes, que a gente vai tirar. Não adianta preencher Apareceu de aí? ontem, hoje é outro dia. Apareceu. Tá ouvindo? Júlia? Vocês conseguem ver? Sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, ela não consegue ouvir a gente, né? Sim. Estão me ouvindo? E ouvindo. Sim. Tá aparecendo aí a apresentação também? Tá sim, Ju. Ah, tá bom, porque eu não tô conseguindo ver direito, mas beleza. Então, gente, eu queria agradecer também o convite. Sou muito fã do coletivo, da semana. Sempre participei. E também sou muito fã da Lela e da Ana Gabi, então também é uma honra estar aqui com elas, dividindo esse momento. E então, vou mostrar para vocês Ju, a rapidinho. apresentação da minha monografia. Você consegue virar Oi. o celular? Como assim? Virar na horizontal? Ou, Ah, porque essa consigo, apresentação tá peraí. bem na vertical, aí talvez. Isso, bem melhor, obrigada. Melhorou? Sim. Tá, então vamos lá. Essa aqui é a apresentação que eu usei na banca de mono. Então, vou reutilizar ela e vou falar mais sobre o processo do meu trabalho. E quem tiver interesse de ler a minha monografia completa, ela tá no ISU, vocês podem pesquisar no Google pelo nome, que ela tá disponível lá, e vocês podem ler ela na íntegra, tá? Bom, então... O meu grande despertar, assim, a vontade de abordar o tema da violência foi no 8º semestre, quando a gente precisava definir qual equipamento a gente ia projetar para matéria, né, para projeto. Então, eu comecei a olhar, o bairro era o Ipiranga, e eu não conhecia nada do bairro, então eu fui atrás, assim, muito de realmente questões que faltavam no bairro de Ipiranga e que eu realmente poderia acrescentar no bairro. Então, eu comecei a pesquisar ali no Street View e me deparei primeiro com esse equipamento, que era um centro de defesa e convivência da mulher. E eu não conhecia esse tipo de equipamento, eu não sabia que existia esse tipo de serviço, que nada mais é do que um centro onde as mulheres vão para pedir informação, onde elas têm acolhimento, são encaminhadas para outros serviços públicos. Então, realmente, às vezes, é o primeiro contato que uma vítima tem quando ela decide procurar ajuda, né? Então, esse foi o primeiro que eu me deparei e eu fiquei, assim, bastante chocada com a qualidade do ambiente. Dá para ver que é um sobrado 100% adaptado, não tem uma estrutura pensada, uma estrutura que comporte o número de mulheres que necessitam ser atendidas. Depois, lá também no bairro de Ipiranga, mais para cima, lá já no Cambuci, eu conheci a Casa da Mulher Brasileira. Para quem não conhece, a Casa da Mulher Brasileira é um projeto da época do governo da Dilma, da Secretaria de Políticas para Mulheres, em que eles propunham reunir todos os serviços públicos, então, delegacia, acolhimento, casa de passagem, atendimento jurídico, atendimento psicológico, tudo que a mulher vítima de violência vai precisar, eles reuniram num complexo só, e tudo isso baseado em pesquisas que diziam que a mulher desiste, muitas vezes, pelo processo ser muito burocrático. Então, eles pesquisaram e descobriram que se eles unissem tudo isso num mesmo complexo, facilitaria a vida de muitas mulheres que, inclusive, possuem dificuldade de acesso. A mulher, às vezes, não consegue ficar indo de um lugar para o outro. Às vezes, o agressor não pode saber que ela está indo denunciar. Então, às vezes, assim, quanto mais rápido o processo for, melhor para essa mulher seguir até o fim. E aí eu gostei muito desse projeto, apesar dele não ser assim, muito bonito esteticamente falando. Ele é um projeto muito bom em termos de programaticamente, assim. Ele é muito bem pensado, ele realmente reúne tudo que a mulher precisa.
E então eu parti desse pressuposto e pensei que eu poderia propor algum centro em cima dessa ideia de unificar e desburocratizar o processo de denúncia e de enfrentamento num lugar só, mas ao mesmo tempo fazendo um ambiente muito mais agradável, acolhedor, e que realmente ajudasse essa mulher a superar as questões de autoestima, as questões de quebra de contato social. Então, a mulher ter um espaço assim realmente fortalecedor. Daí que eu e a Katê, a gente juntas chegou nesse nome do Centro de Transformação, porque a gente definiu que o centro não poderia ser só para acolher mulheres que já eram vítimas. A gente entendeu a importância juntas de que um centro desse poderia ser muito informativo e também ser um local de palestras, cursos, porque dentro da Casa da Mulher Brasileira a gente tem uma salinha minúscula onde eles fazem a parte de autonomia econômica. Só que a autonomia econômica é uma salinha minúscula, não existe assim um grande foco nisso. E a gente entendeu que, na verdade, essa parte de autonomia econômica tinha uma força e uma importância muito maior dentro desse contexto. Então, ela precisava ter esse foco. Então, as mulheres, para que elas possam quebrar o ciclo de violência, é muito importante que elas tenham esse lugar onde elas possam fazer um curso, ter uma orientação de economia mesmo, porque muitas dependem financeiramente dos seus maridos. Então, a gente chegou na ideia de que o projeto ia não só ter acolhimento, delegacia, jurídico, etc., mas ele ia ser um centro para mulheres, assim, um centro realmente para ajudar nessa conquista de cidadania das mulheres, realmente impulsionar as mulheres. Então, eu comecei pesquisando todos os lugares, os centros existentes, os tipos de serviço e os ambientes em que eles eram oferecidos, né? E aí vocês podem ver nessa página aí que dá para ver assim, o nível de precariedade desse tipo de espaço. Como eu disse, são espaços sobrados adaptados, assim, estruturas antigas que não comportam o número de vítimas que necessitam de atendimento. Então, eu comecei a partir desse pressuposto de que uma mulher vitimizada frequentar esse tipo de ambiente não ajuda ela em termos de espacialidade, não é um espaço que incentive e fortalece uma mulher, é um espaço, às vezes, intimidador, um espaço inseguro. Então, a partir dessas ideias, desses pressupostos, depois disso, eu entrei numa grande fase de entender a violência, entender como a violência afetava o psicológico dessas vítimas. Conversei com muitas mulheres, bati muito papo, vi muito documentário e realmente mergulhei nisso para realmente entender o que se passa na vida de uma mulher vítima de violência, o que se passa com ela, com os filhos dela, e para realmente propor um centro que atendesse todas as necessidades delas. E aí também a minha grande ideia era assim, que eu percebia que apesar da nossa faculdade, na FAO, assim, sei lá, 90% dos alunos, 80%, 90% são mulheres. No CAL, 70%, se não me engano, dos arquitetos no Brasil são mulheres. E eu pensava, dentro da faculdade, a gente não tem uma discussão a respeito do gênero da mulher dentro da cidade. A mulher na arquitetura, como a Lela já falou bastante, assim, a arquitetura é muito em volta do corpo masculino, das necessidades masculinas. E aí eu realmente queria buscar uma interseção, assim, entre o que eu queria estudar, a questão de gênero da mulher e da arquitetura e do urbanismo. Aí aqui, então, entrando um pouquinho na minha mono, a minha mono foi dividida em 5 capítulos. Eu comecei explicando um pouco a contextualização, assim, de como a mulher chegou historicamente na posição de ser inferiorizada na sociedade. Então, foi um capítulo muito gostoso de pesquisar, de ler. Eu, assim, gostei muito. Aprendi coisas que eu não imaginava. E depois disso eu comecei a entrar, então, nas análises mulher e cidade, o que tem sido feito para a mulher em termos de urbanismo, cidade, trajetos. Depois, realmente, aquilo que eu comentei de entrar mesmo na violência, então, as leis, os serviços, pesquisar tudo o que existe hoje em dia para combater e enfrentar a violência.
Depois eu parti para uma parte, já entrando no tema mais arquitetônico mesmo, onde eu comecei a analisar, então, as tipologias de todos esses centros de acolhimento, delegacias, e levantar, não tipologias, porque não existe uma tipologia, né? Tudo é muito precarizado. Mas levantar como são esses ambientes, o que acontece, as atividades de cada ambiente, que existem hoje em dia em São Paulo, inúmeros, assim, vários, todos muito pequenininhos, todos com uma capacidade pequena de atendimento. E aí, no final, então, as minhas proposições tipológicas, que eu chamei de humanizadas, né? Porque realmente foram, cada pedaço do projeto foi desenvolvido, pensado em como seria essa experiência da mulher dentro de cada ambiente. Então, as estratégias dos ambientes que eu utilizei. O projeto, então, ele é um centro de transformação da mulher, que é, como eu comentei, um espaço para alavancar a luta das mulheres, a cidadania, onde elas podem fazer eventos, se encontrar, discutir, se organizar. É realmente um espaço, um marco feminino na cidade, assim. Então, dentro do projeto, eu quis 3 grandes pontos, assim. Eu queria abranger todas as etapas do processo de enfrentamento e da prevenção também da violência, não só do enfrentamento. Eu também queria um espaço, como eu disse, para encontros e trocas entre as mulheres, então ir além do centro de acolhimento da vítima. E eu também queria criar áreas de praça e lazer públicos, porque a maioria dos projetos que eu encontrava na internet nesse tema, nesse mesmo objetivo, todos eram muito fechados, murados, voltados para dentro. E eu entendi que, na verdade, teria que existir uma troca entre a cidade, porque isso faria parte do processo da mulher sentir que ela pertence àquele espaço público e de que ela não tem que se aprisionar num lugar para passar por tudo isso. Depois, a escolha do lugar. Bom, eu escolhi Cotia, porque eu moro em Cotia, eu moro na Granja Viana, e sempre me incomodou muito o fato de Cotia ser muito pobre em espaços públicos, equipamentos, áreas verdes, áreas de lazer. Então, eu defini que seria em Cotia, e também, além disso, não existe nenhum equipamento para mulheres, atendimento de mulheres em Cotia. Existe, assim, 20, 10, 15 quilômetros, coisas muito inacessíveis. Então, eu defini bem do lado do terminal metropolitano de Cotia, que é a grande entrada de transporte público da cidade. E eu e a Catê juntos, a gente definiu que a gente usaria a quadra toda para realmente propor de certa forma, uma revitalização daquele pedaço, que é um centrinho comercial, prédios pequenos e antigos. Então, a gente queria propor uma grande praça, que a cidade pudesse se utilizar também dela. Aqui, então, dá para ver mais ou menos como que é esse entorno, um entorno bem feinho, não é legal, assim, é bem na entrada do anel rodoviário, tem um pouco de área verde, mas é uma área totalmente subutilizada, ninguém para ali, fica e utiliza aquele espaço. O terreno, é legal comentar que eu peguei um terreno extremamente acidentado, extremamente. De uma ponta a outra da quadra, a gente tinha 24 metros de desnível, e foi muito difícil, isso foi realmente um desafio, porque todas as ideias que eu levava para a Catê e para o Luciano Margotto, que era o meu professor de projeto, a gente ficava tipo, e aí? Mas como a gente vai adaptar isso para um terreno de 24 metros, uma pirambeira danada? E aí, aos poucos, a gente foi adaptando e sabendo usar o terreno a nosso favor, a favor do meu programa. Então, foi bem legal esse desafio, assim, foi um grande aprendizado. Aí, entrando um pouquinho, isso aqui não vai dar para enxergar direito, porque tá muito pequeno. Aqui, então, é a planta. Eu separei delegacia do resto do complexo por questões de segurança. Eu não queria que as mulheres que estivessem no complexo pudessem ser vistas por quem estava dentro da delegacia. É uma questão um pouco psicológica, assim, de se sentir mais segura. E então é tudo escalonado por ser esse grande terreno acidentado. Então eu fiz uma grande praça central, depois a gente tem alguns outros níveis auxiliares e uma grande praça escalonada no final, que dá para um ponto de ônibus imenso, onde muita gente fica esperando no meio da rua porque não cabe. Então criei esses pontos na praça escalonada, onde as pessoas podem esperar o ônibus.
num local mais seguro e mais confortável. Aqui eu tenho algumas imagens 3D. Como vocês devem imaginar, no TFG não dá tempo de fazer um 3D lindo e maravilhoso. Então, até indico para vocês esse programa, o Twinmotion, se vocês quiserem e puderem usar. Gente, é muito prático, muito rápido. Não fica super realista, não fica perfeito, mas dá super para entender a proposta. Então, fica essa dica aí para vocês. E então, essa grande praça central, as escadas, as rampas, toda a conexão. Eu quis usar madeira, vidro e bastante verde, porque existem muitas pesquisas que dizem que a iluminação natural, a natureza, a madeira, que é um material mais aconchegante, vamos dizer, são questões que ajudam muito nesse processo psicológico da pessoa realmente estar numa reabilitação, assim, ela está realmente tendo que passar, enfrentar tudo isso psicologicamente falando. Aqui tem um diagraminha, vocês não vão conseguir enxergar porque é muito pequeno, acho que eu consigo dar um zoom, mostrando mais ou menos como é que é isso. A cobertura era toda aberta ao público, uma grande praça, e todos os espaços eu tentei fazer o mais fluido possível, espaços flexíveis que se adaptem às necessidades dessas mulheres conforme for. Então, quis fazer essas salas da oficina do workshop bem amplas para terem eventos grandes e tudo mais. Aqui também a parte, na parte direita ali, é toda a parte de onde a mulher entra, então tem um jardim interno, tem todo um paisagismo, tudo para criar essa sensação de que a mulher realmente está entrando num lugar que vai mudar e transformar a vida dela, sabe? E não naquelas coisas horrorosas que eu mostrei para vocês antes, em que aquilo, na minha cabeça, é uma vítima, só sai dali pior, assim, não tem como ela melhorar no ambiente daqueles. Aí, por fim, aqui mais algumas imagens para vocês darem uma olhada, imagens internas. Não deu tempo de definir forro, essas coisas, então foi estrutura aparente mesmo. Mas dá para ter uma ideia desses espaços fluidos integrados, com verde, com iluminação natural. E acho que é basicamente isso, gente. Meu projeto termina aqui, meu trabalho termina aqui. Quem quiser ler de novo, acho que as meninas botaram um link aí, então quem quiser ler, fica à vontade. E é isso. Acho que, no geral, foi agregou muito na minha vida, assim, toda essa pesquisa. Foi muito gostoso desenvolver, apesar de ser um tema pesado, um tema que, às vezes, eu me sentia, assim, me sentia impotente, assim, mas eu acho que a gente pode fazer, eu acho que a arquitetura tem, sim, a possibilidade, o potencial de ajudar a transformar essas questões sociais que a gente vê tanto na faculdade, mas a gente não sabe como aplicar. E apesar do TFG ser um projeto teórico, assim, eu acho que ele faz com que a gente desenvolva dentro da gente, realmente entenda o que a gente quer para a nossa profissão. E é isso, gente. Quem quiser mexer com esse tema, apesar de ser complicado, no final é muito, muito gostoso ver que realmente a gente pode fazer algo de bom. É isso. Obrigada, Ju. Adorei esse trabalho também. A Catê quer falar um pouquinho? Vou falar então uns minutinhos. Queria agradecer vocês, o coletivo, fazer esse evento. Logo depois da semana vai haver Metrópole, que já foi um grande esforço da universidade, da faculdade, agora com esse coletivo online. Parabéns. Acho que é muito bacana que esses eventos que são importantes para escolas tenham se mantido apesar da pandemia, né? Então, imagino o esforço que vocês fizeram para pôr tudo isso de pé. Então, agradeço o convite duplamente, né? E estar aqui com a Júlia, a Gabi, ver os trabalhos que são muito interessantes e que têm sido cada vez mais frequentes na escola, né? Eu estou orientando a atividade 2 no TFG e tem sido procurada muito para fazer essas orientações de projeto, né? Além das de mono. Mas menos mono, porque acho que a gente tem a Gabi, que é uma grande, graças que temos a Gabi, porque ela é uma grande referência e que eu acho que ajuda muito a refletir sobre um tema que, para mim, ele vem... Peraí, que esse cachorro também... Coisas do EAD. Acontece.
Eu sempre começo a latir. Esse tema da mulher na arquitetura, o que me interessa nele, e aí eu vou falar um pouco da orientação, que eu acho que é um desafio, de onde ele vem. Ele veio somente na minha vida quando eu comecei a dar aula, ou seja, 2015, 14, 15, doutorado, quando eu era monitora, e me deparei com um grupo de alunas, várias, muito descontentes com a forma como elas eram tratadas na faculdade, e também, sobretudo, com a forma como elas estavam recebendo a história da arquitetura, né? E esta pauta não estava presente, pelo menos na turma que eu frequentava na faculdade, não se falava disso, né? Então, é muito bacana para um professor se colocar nesse lugar de estar aprendendo junto com o aluno. Então, eu me vejo assim, eu não me vejo num barco, porque eu acho que a historiografia saiu na frente nesse sentido, acho que as historiografias estão conseguindo dar conta de um resgate da história da mulher. Agora, esse último livro da Zaida Mushi, muito bacana de ler. Mas a gente não tem, dentro do campo do construído, das referências, a gente não tem essas experiências. Então, eu não me sinto num barco, eu me sinto numa gingadinha com 3 tábuas mal pregadas, quando o aluno começa a falar disso. Então, para mim, é um território muito instável, ainda. Quando a Júlia veio com essa proposta, de cara, o que a gente conversou muito foi entender o programa, né? Porque ele vem sempre, tem vindo num lugar onde a mulher está na situação pior possível, né? De abandono, de violência, vulnerável, desestruturada, com ameaças de todos os tipos, inclusive de perder seus filhos. Mas a cidade, ela precisa amparar outros tipos de mulheres, né? Então, não pode ser só o programa do desamparo, da violência. Por isso, a ideia da transformação e de incluir uma possibilidade dentro do programa, né, de que essa mulher saia, né, o que ela precisa e quais são os espaços de acolhimento, de transformação dessa situação, para mim, são muito interessantes de estudar. Então, falar sobre o programa foi muito interessante. Foi uma pauta que, com a Júlia, a gente demorou muito para construir o programa, né? E as arquiteturas, né? Ela procurava referência, tinha uma em Israel, outra na Dinamarca, sei lá onde. E aqui é esse show de horror, né? Que ela viu. Eu, particularmente, eu olho essa Casa Mulher Brasileira, tenho um arrepio, esse monte de tiarinha colorida, patética essa arquitetura. Ou seja, é muito interessante esse momento que vocês estão, que a geração de vocês está, com a possibilidade de construir uma pauta, com a possibilidade de construir referências, construir uma reflexão teórica e construtiva, espacial, dentro da cidade contemporânea, de um tema que nunca foi abordado. Por isso que quando vocês reclamam, falam, professor, nunca fala das arquitetas mulheres, eles não vão falar. Eles não estão sensíveis, nós não estamos sensíveis, não fomos sensibilizados, certo? Nós precisamos ser sensibilizados por vocês. E isso é uma oportunidade histórica, gente, para a geração de vocês. E é isso que me anima, enquanto professora de projeto, saber que eu vou entrar em sala de aula aí nessa jangadinha aí que está quase emborcando, né? Pelo menos eu gosto dessa sensação das coisas não estarem fixas, né? Eu estudei numa época, na faculdade, em 1990, no começo dos anos 90, que ainda, vocês terem uma ideia, a gente não estudou Frank Lloyd Wright. Não estudava. Era só Le Corbusier, Artigas, brutalistas, né? Se você não fizesse uma laje plana, nervurada, melhor não. Então tinha uma estrutura assim de muito pouco aberta para especulação, né?
E eu acho que vocês estão, óbvio, dentro desse momento catastrófico, que a gente, eu não estou querendo ser poliana, eu compreendo a emergência e a urgência de estarmos atentas e fortes, né? A gente está vivendo tempos de muita violência, né? Um tempo muito grave, né? Sobretudo hoje até saiu no jornal a diminuição do investimento nos programas de proteção à mulher, né? Esse governo. Não estou querendo ser poliana, mas eu estou querendo dizer que enquanto estudantes que vão enfrentar um TFG, né? Você tem uma pauta aberta com a qual você pode sensibilizar o seu professor para construir junto com você, é maravilhoso. É uma oportunidade incrível. E vocês vejam que os projetos são, né, da Lena, da Júlia e vários outros que a gente tem desenvolvido aqui na escola. A escola está aberta para isso, né? Os professores estão abertos a orientar. É uma oportunidade muito interessante, contemporânea, necessária, né? A gente precisa criar um caldo, né, de experiências teóricas dentro da academia para que elas possam alimentar futuras políticas públicas, né? Porque não é o vereador que vai inventar você vê, quando inventa esse desastre com 3 tinharia colorida, a Casa da Mulher põe uma tiara na frente, né? É um desastre. Vai vir daqui, vai vir de nós, da nossa reflexão, do nosso trabalho aqui dentro. Então, quando a gente vê vocês dando espaço para que esses TFGs venham à luz, como a Gabi falou, é uma confirmação de que a gente estamos fazendo a coisa certa, né? Então, por isso eu agradeço aqui esse espaço e dar parabéns para as alunas que são muito corajosas e iluminam aqui o nosso caminho. É isso. Obrigada, Catê. A gente acho que agora pode abrir para perguntas, mas eu só queria ler assim um comentário que a Ana Luísa falou. A gente podia fazer isso com mais frequência, se possível. Sou de Brasília e estou amando. Que isso, né? A gente sente como uma jangada, que cada uma faz um espacinho ali, um espacinho aqui. Mas a semana delas é o segundo ano que a gente deixou fixo esse dia de TFGs. Então, todos semana delas que a gente quer fazer daqui... Assim, eu não vou mais fazer nenhuma, porque eu tô me formando, mas que as meninas do coletivo querem fazer a partir de agora é deixar esse dia fixo. Então, é isso, pra gente ir interligando todos esses trabalhos e mostrando que tem um monte de gente que tá, assim, fazendo esse trabalho, mas a gente vê muito pouco, assim. Eu também tô fazendo um trabalho de gênero e é difícil, às vezes, achar... Acho que essa era uma pergunta que eu queria fazer para as meninas. Achar bibliografia, assim, nem tanto porque eu tô vendo todos os trabalhos, que nem ela falou, eu vejo o trabalho da Lela, eu vejo o trabalho da Isa, eu vejo o trabalho da Ana, da Mari Rangel também que fez, da Júlia, mas principalmente referência projetual é muito difícil de achar, né? Eu tive que fazer um trabalho de experimentação e foi muito difícil, assim, não tava conseguindo achar nada que eu queria. E não sei como que vocês lidaram com isso quando vocês estavam fazendo o TFG, acho que essa é a minha pergunta. Posso responder? Pode. Ou é pra Catê? Não, para vocês duas, eu acho, pra Catê também. A Catê falou um pouco disso já, né? Foi um desafio, assim, porque é o que você falou. Não, assim, as bibliografias existem muitas sobre mulheres, feminismo, violência, mas quando entra na questão arquitetura e mulheres, quase não existe, assim, é muito limitado. E em termos de referência projetual, é o que a Catê falou, minhas referências projetuais eram todas, tipo, hospitais humanizados na Dinamarca, assim. Eu não tinha nenhuma referência de realmente centro de mulheres, assim, porque os existentes realmente não são legais e o que a gente tem aqui no Brasil piorou. Então, assim, eu fui buscar referências além disso, assim, entender o que servia para o meu programa, sabe? O que se aplicava. Então, assim, hospital oncológico, tem todo um desenvolvimento da questão psicológica da pessoa que está lá dentro. Então, eu fui buscar muito além, porque realmente na arquitetura a gente não tem isso. Mas acho que é isso. Além de trabalhos de TFG, porque eu vi muitos, assim. Conversei também com muitas meninas que fizeram trabalhos de TFG, não só na FAUMAC, mas em outros estados. E acho que também esse foi uma das minhas grandes referências, porque eu estava muito perdida, assim.
Mas tem uma coisa da arquitetura que encanta, que é o seguinte: a arquitetura não é uma ciência aplicada, certo? A engenharia é. A engenharia é uma ciência aplicada, você tem uma sequência de números que você aplica uma força ou aplica um dado e isso gera uma forma, ou uma planilha, ou o que quer que seja. A arquitetura não é assim. A arquitetura a gente lida com uma quantidade gigantesca de valores culturais, econômicos, sociais, urbanos, né, territoriais. E a gente vai se aproximando do nosso problema de uma maneira como se fossem aproximações sucessivas, acertos e erros, né? Tem uma coisa que a gente tem que fazer antes, que eu acho que ela é a mais importante. A gente tem que justamente estudar, ler e saber aquilo que a gente não vai fazer. Aquilo que a gente não vai fazer. Júlia sabia aquilo que ela não foi fazer, aquelas primeiras fotos. Não vou fazer isso. Depois, a afirmação, o que eu vou fazer, vem depois, entendeu? Então, as referências, gente, às vezes eu acho que vocês acham que referência é muleta. O que seria do Lelé se ele fosse procurar uma referência para fazer um hospital? Ele nunca teria feito os hospitais da Rede Sara, gente. Então, ele sabia o que ele não queria fazer. Ele não queria fazer um hospital com corredores brancos, com aquele rodapé, com aquele cheiro. Ele não queria fazer isso. E ele fez, acho que a rede mais linda de hospitais que a história da arquitetura tem. Então, a referência, tudo bem, acho que a gente está numa geração da imagem, no momento que a imagem é forte, tudo é imagem e tal. Mas ela é um dado, né? O que é importante é saber o que vocês não querem fazer. O que vai dar desastre, é o desastre, né? Então, isso a gente é capaz de dizer, né? Evitar o desastre. Eu não tô falando, essa ideia não é minha, né? Essa ideia é do Paulo Mendes da Rocha, que eu estudo bastante. Ele fala sempre isso, temos que evitar o desastre, né? E para evitar o desastre, a gente tem que saber o que não vamos fazer, né? Então, eu acho isso, assim, que anima não ter referência. Ainda bem que não tem referência. Que bom! O papel está em branco. Vamos fazer lindos, belíssimos projetos, né? Que vão mudar a história. Olha que maravilha, olha que delícia, né? Eu queria falar um pouco disso também. Que nem a Catê falou, eu enxerguei muito mais essa falta de referência como uma oportunidade de criar mesmo. Se a gente pega no contexto histórico, social, enfim, todos esses contextos culturais que compõem a nossa ciência da arquitetura e urbanismo, a gente sabe que a discussão hoje em dia sobre feminismo, sobre o direito da mulher à cidade, só está vindo à luz porque muita gente trabalhou nisso durante muito tempo. E se a gente tem a possibilidade de estar aqui conversando sobre isso, e se, que nem a Catê falou, cada vez mais essa questão vem aparecendo na academia, quer dizer que a gente, que nem a Gabi falou, ela estava comentando meu trabalho, quer dizer que cada vez mais a gente não está tanto numa canoa de três estacas, né? Cada vez mais a gente está construindo juntas esse barco para a gente ter esse suporte para criar, para pensar, para discutir, para conversar. Então, eu acho que é muito válido a gente enxergar essa falta de referência, em vez de como, ninguém nunca fez isso, eu não sei o que fazer. Não, quanto mais funda a terra, mais fértil o terreno. Então, enxerga isso como uma possibilidade de criar e de examinar tudo que durante todo esse tempo foi discutido, todas as pesquisas que tantas mulheres fizeram, que estão fazendo juntas, para a gente criar juntas isso. Não precisa ser sozinha, tipo, peguei tal referência, fiz isso a partir disso. Tipo, a gente pode juntar vários pensamentos. E outra coisa que eu também queria falar, não é porque uma arquitetura ela não tem um nome de, sei lá, Casa da Mulher, ou não é destinada especialmente para o público feminino, que ela não pode ser adequada para o público feminino. Que a gente não pode pensar qualquer edifício, qualquer intervenção urbana, qualquer intervenção urbana, como no ponto de vista feminino, do ponto de vista feminista e do ponto de vista do conforto da mulher habitando naquele espaço. Então, não importa se você vai fazer um hospital, ou se vai fazer uma casa, ou se você vai fazer a Casa da Mulher, todos esses projetos precisam levar em conta a vivência da mulher na cidade, principalmente quando a gente está discutindo isso no nosso TFG, né? Então, por exemplo, iluminação é uma coisa que interfere diretamente na nossa vivência como mulher na cidade.
Então, você pensar nisso no seu projeto já quer dizer que você está pensando na experiência da mulher dentro do seu projeto, entendeu? Então, a gente é muito mais fácil as referências dessa forma do que numa referência do tipo, eu quero fazer, por exemplo, a Isa. Ela fez a Isa Rosa, ela fez um centro de discussão, tipo assim, era um centro de abrigo, eu não me lembro direito, mas era um projeto muito incrível que juntava um centro de exposição com um momento de abrigo para mulheres que possam conversar, que possam dar palestras e tudo mais. E isso, ela tirou referência de outros projetos que não foram destinados para mulheres, mas ela fez um quebra-cabeça que o projeto dela virou destinado para mulheres porque ela pensou em todos esses pontos. Então, a gente não se limitar com essa referência imediata é muito importante para a gente poder criar, porque é a gente que está no protagonismo agora, né, para criar isso. Acho que é isso mesmo. Gente, eu vou ter que sair realmente. Muito obrigada pelo convite. Divirtam-se e espero vê-los todos no começo do ano, que já está dando saudade demais da conta. Catê, antes de você sair, eu queria te falar que você comentou do livro da Zaida Mushi. É verdade. E mês que vem a gente vai ter uma palestra com ela, que a gente conseguiu trazer ela. Super. E ela vai falar com a gente dia 12 de novembro. Ótimo, parabéns. 12 de novembro? Estamos tentando traduzir esse livro para cá. Vamos ver se a gente consegue. Beleza. Beijo. Espero você Tchau, lá. gente. Beijo. Tá bom, tchau. Tchau. Um spoiler aí, gente, que a gente não divulgou para ninguém ainda. Que demais. Acho que, não sei, uma coisa também que eu tive muita segurança em falar que eu queria fazer um TFG de gênero, ela era como lidar com os professores que não iam gostar. Não sei como vocês fizeram isso, assim, se teve algum problema, alguma coisa. Não sei, se ela quiser falar antes, pode falar. Falar. Gente, a Gabi já deu meio que um panorama para vocês, mas eu tive muito problema com isso no começo. Depois, quando eu entendi que o problema existia, porque no começo eu falava assim, não, mas se esse problema existe é porque eu tenho que combater, eu tenho que bater de frente com eles, eu tenho que mudar. E aí, se eu fizesse isso durante o meu TFG não teria saído, porque eu ia gastar tanta energia tentando mudar o pensamento dos professores que não estavam entendendo o que eu estava fazendo, que eu não ia sobrar energia para me dedicar para o meu trabalho. Então, como a Gabi falou, essa situação de proteção, de se amparar em pessoas que acreditam no seu trabalho é muito importante, porque aí você não gasta energia tentando convencer pessoas que o seu trabalho é relevante, se as pessoas não querem ouvir. Então, no começo, eu comecei apresentando a primeira ideia do meu trabalho, eu apresentei para uma banca só de homens, que era, eu trabalhei com o Ângelo Seco, né, que ele foi um professor incrível durante o processo, assim, ele não só não ficou no caminho do meu projeto, como me ajudou pra caramba. Então, e eu descobri o nome dele, porque todos os projetos que eu tinha interesse, que eu estava lendo de TFG, de mulheres que trabalharam com gênero dentro da facul, eram orientados por ele. Então, eu já sabia que ele tinha uma tolerância para esse tema. Então, isso é muito interessante de vocês fazerem também, se vocês estiverem com medo do professor de projeto, que eu sei que é mais difícil. Ele é meu professor, então... É interessante vocês verem quem foram os professores orientadores de projeto dos TFGs que vocês gostam e que estão lecionando no semestre de vocês. Eu não caí com o Ângelo de primeira, eu caí com outro professor, eu nem lembro qual. Mas eu me postrei na frente do Ângelo e falei, Ângelo, eu não saio daqui enquanto não for sua aluna. Aí falou, mulher, como assim? Você nem me conhece? Eu falei, não, mas eu vou ser sua aluna. E aí eu insisti e eu fui para a turma dele. Então, isso é muito importante, porque tem várias amigas minhas que queriam desenvolver um trabalho super legal e não conseguiram, porque o professor de projeto ficava freando, ficava questionando, e acabou que o projeto ficou totalmente desconexo da monografia. E isso acontece. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, assim, de priorizar a escolha de um professor que você sabe que acredite no seu projeto. Isso é muito importante. E aí, a primeira banca que eu fiz foi uma banca de projeto, mas como o meu projeto é muito misturado com a monografia, eu precisei falar também na teoria. E a reação dos professores foi pedindo uma solução para os problemas. Então, eu falava assim, porque no começo eu não tinha soluções, eu não tinha o que eu ia fazer. Eu estava levantando quais eram os problemas. Então, eu apresentei os problemas. Eu falei, olha, nesse percurso aqui que eu quero trabalhar, tantas pessoas foram estupradas no mês passado, sei lá. Eu fiz esse percurso e inclusive, eu fiz isso. Eu fiz o percurso e anotei cada assédio que eu passei no percurso. Eu falei, eu estava com essa roupa e eu sofri tal assédio, posso contar pra vocês o que foi. Aqui, não sei o que aconteceu. Aqui, tipo, fui levantando os problemas. E a reação dos professores foi assim, tá, o que você vai fazer? O que você vai fazer para solucionar isso, sabe?
E isso é muito comum de acontecer. Eu conversei com outras mulheres que trabalharam com trabalho de gênero, e o que elas relataram é que os professores que não entendem essa dimensão, eles pedem soluções imediatas. Só que a gente, com o nosso TFG, a gente não pode ter a ideia de que a gente vai solucionar esses problemas, porque a gente não vai. Se fosse assim, alguém tinha solucionado, entendeu? Se fosse por boa vontade, alguém já tinha solucionado. Então, a gente tem que ter o pé no chão de saber, meu TFG é um TFG, ele não vai trazer a paz mundial, ele não vai solucionar o problema do machismo no mundo, ele é um TFG, eu estou pesquisando e eu vou ver o que eu posso fazer. Então, se vocês sofrerem esse tipo de pressão, esse tipo de demanda, já saibam que vocês vão responder isso. Eu não tenho pretensão de resolver o problema dos estupros em via pública. Eu tenho pretensão de trazer luz a isso e ver o que a arquitetura pode fazer sobre isso. E um grande obstáculo para mim foi que, por a arquitetura não conseguir solucionar isso, que a verdade é essa, é um problema cultural. A arquitetura pode ajudar a não acontecer, mas ela não vai solucionar. Não é porque a gente vai colocar iluminação numa via que uma pessoa não vai ser estuprada, entendeu? Isso não é a culpa não é da arquitetura. Pode ser, mas não é só. Então, quando você tem essa noção de que isso não vai acontecer, que é um problema cultural, as coisas ficam muito mais leves e muito menos... Eu me senti muito menos pressionada depois que eu tive essa percepção. E foi a Gabi que me falou isso. Porque eu vim super desanimada para ela, falando, tipo, eu acho que não tem relevância no meu trabalho, porque realmente não vou conseguir solucionar. A Gabi falou, sim, nem você, nem ninguém, nem Madre Teresa de Calcutá conseguiria solucionar. E aí foi isso. Aí, assim, tipo, para o pessoal que está nos primeiros semestres, como eu, no caso, isso já acontece em uma escala menor, sabe? Então, às vezes, a gente vai querer fazer um projeto, principalmente quando você é mulher. E os professores, tem professor que te olha de cima para baixo e realmente não confia no seu potencial, sabe? E aí você tem que ir muito bem preparado, você tem que ir muito bem munido de ideias e confiante para poder defender sua ideia, sabe? Eu peguei uns professores de projeto bem chatinhos, agora nesses primeiros semestres, e aí foi muito bom ter aprendido isso, sabe? Ter aprendido a me posicionar e realmente defender com unhas e dentes o que eu queria fazer. É bem isso. Acho que, assim, só pontuando um pouco a minha experiência, que foi bastante diferente da Lela, eu tentei trocar de professor de projeto, não tinha condição, porque não sei se o meu semestre tinha muito aluno, pouco professor, não sei o que aconteceu. Ninguém conseguiu mudar, tipo, absolutamente ninguém que pediu conseguiu mudar. Então, eu tive que aceitar o professor com o qual eu caí. Apesar dele não ser, assim, extremamente machista, ele não vetava todas as minhas ideias e também ele não considerava o meu projeto inútil. Ele entendia o meu objetivo, ele entendia o que eu queria fazer, mas às vezes ao longo do processo ele não entendia mais a fundo o que eu estava querendo mostrar para ele, tipo, essas relações mais sensíveis das mulheres, professor, eu quero pôr madeira, tipo assim, ele não entendia, sabe? Ele achava que era um equipamento público e tinha que ser barato e não podia ter, assim, toda uma qualidade que eu queria propor, era o meu trabalho, assim. Então, eu não queria propor mais do mesmo, assim. Às vezes ele me barrava muito nisso e acho que ele não entendia, ele não tinha um pouco esse olhar sensível. A minha sorte foi que, como eu caí com a Catê, ela me ajudou, ela é muito boa em projetos, ela me ajudou muito. Então, a gente tinha várias ideias juntas e eu levava para ele. E é o que você falou, assim, eu estava sempre munida de argumentos, sempre, sempre. E isso foi uma dica que uma menina chamada Marcela Céspedes, que fez um dos primeiros trabalhos sobre mulher na FAO, e ela falou, olha, você vai ter que estar sempre com 1 milhão de argumentos, sempre que alguém falar um A, você vai ter que falar, tipo, 10, assim, explicando por que você tá fazendo e bater seu pé, entendeu? Eu quero assim, vai ser assim, você que lute, entendeu? É isso aí. Então, acho que isso é importante, assim, por a gente estar fazendo um trabalho que ainda não é um trabalho convencional, não é um centro cultural que qualquer professor vai aceitar. Então, você realmente tem que estar, assim, tem que estudar muito sobre o seu tema e ter certeza de que o que você está propondo faz sentido, assim, pelo menos para você, sabe? Acho que é isso. Eu acho que é uma coisa bem característica, a Gabi sempre pontuou muito isso. É muito característica das pesquisadoras de gênero, quem trabalha com pesquisa de gênero, em qualquer
curso, qualquer atmosfera, a gente sempre precisa ter muito mais dados, porque Sim, é muito passível de questionamento. Então, por sim, exemplo, com certeza. eu não posso chegar no meu trabalho, como vocês assistiram ao meu trabalho, eu não posso chegar no meu trabalho e falar assim, as mulheres usam mais a via pública e os carros são dos homens. Eu não posso falar, eu sei que é isso, mas eu não posso falar isso. Eu preciso falar, não, eu usei a pesquisa de origem e destino de tal ano, a pesquisa falou isso. Se você não tiver esse dado de pesquisas, conte com outras mulheres que já fizeram um trabalho sobre isso. E você vai achar muitas mulheres que fizeram trabalho sobre isso na bibliografia de trabalhos de mulheres que vocês admiram. Então, por exemplo, se vocês gostaram do meu trabalho, vai na minha bibliografia, porque ele é um quebra-cabeça de vários outros trabalhos. Gostaram do da Ju? Vai na bibliografia dela. Da Gabi, gente, é uma pirâmide infinita. E você vai descobrindo coisas muito incríveis. Como, por exemplo, quando eu estava no trabalho, eu estava pesquisando sobre um negócio, do nada eu achei aquele doutorado sobre linguagem que fez todo sentido no meu trabalho, que não é de arquitetura. Ele é de uma mulher de letras. Mas fez todo sentido no meu trabalho e provou um ponto que eu precisava provar antes de começar a minha discussão. Então, sempre se apoiar. Se você achar, meu Deus, eu não tenho dados sobre isso, pesquisa em outras atmosferas, outros cursos, que com certeza você vai conseguir embasar seu trabalho. E se não conseguir, você pode fazer sempre a pesquisa pessoal, que foi o que eu fiz. Quando eu não tinha, por exemplo, eu não tinha um inventário do que falta para mulher na cidade. Eu fui no meu Instagram mesmo e perguntei, sabe? Coloquei isso no meu TFG tem lá. Fui no meu Instagram e perguntei. Então, tipo, como a gente está no TFG, a gente tem muito mais essa liberdade. A gente está fazendo doutorado. Doutorado eu não poderia falar. Fui no meu Instagram e perguntei. Mas a partir do momento que a gente está, tipo, com mais liberdade para ser criativa nesse tipo de solução e não deixar que isso impeça você fazer o seu trabalho, entendeu? Sim. Uma coisa engraçada, na minha banca de monografia, eu tive uma mulher e um homem, né, examinadores na banca de mono, convidados da KT. E eles gostaram muito, foi uma banca incrível e tudo mais. Mas uma coisa que eles comentaram que eu achei engraçada, eles falaram, nossa, Júlia, a gente ficou chocada, sua monografia tem páginas e páginas de referência, tipo, e não só referência de livros e TFGs, mas assim, referência de pesquisa de jornal, matéria, notícia, tipo, muita informação, que nem a Lela falou, pesquisas que apontam isso, que apontam aquilo, tipo, eu tinha muita informação sobre números e porcentagens, então, tipo, isso fez com que a minha monografia ficasse muito forte, assim, em termos de argumento, que eu não tava, assim, falando da minha cabeça, sabe? Então, eu acho que isso também é o que ela falou, ajuda muito você mostrar que realmente seu trabalho, você não tá fazendo, assim, do nada, do zero, existe toda uma questão antes disso e que ele tem força, por si só, ele é forte o suficiente para existir, né? E você não tem que ficar lutando e tentando convencer ninguém disso, assim, que os dados falam por si só. E batalhar contra, eu sei que vai dar vontade, mas as pessoas vão te questionar e você vai ter vontade. Pessoas irrelevantes, tá? Tipo, o professor que nem é seu vai chegar e vai falar, não, mas o que é isso que você está fazendo? E você vai ter dentro de você a grande vontade de mandar um textão. Não faça isso. Não gaste sua energia, porque você vai chegar no fim... Tô falando sério e real, assim, porque você vai chegar no fim do seu trabalho, você vai estar com um bode do seu trabalho, que você não aguenta mais ficar refutando as pessoas. Então, se no meio do caminho pessoas que não são de relevância para você, que você não precisa da opinião delas sobre o seu trabalho, você não precisa, tipo, elas não vão estar na sua banca, sabe? Tipo, professores que brotam do nada, vem uma parte do seu trabalho e fala alguma coisa, pense direito se vale a pena, entendeu? Tipo, você lutar contra esse embate. E dê relevância para as pessoas que estão te apoiando também, porque tem muitas vezes que vieram me questionar sobre coisas, alguns professores vieram me questionar sobre coisas, na hora meu impulso foi tipo, não, porque não sei o que, não sei o que. E depois eu parei e falei, caraca, talvez faça sentido, assim, tipo, incorporar o que vale a pena ser incorporado, o que não for, segue seu trabalho e se mantenha protegido, que a Gabi falou. Aí, assim, engraçado dos professores da graduação é ver como que a gente está em um ambiente acadêmico, então, tecnicamente, no TFG, principalmente, você está produzindo um conteúdo ali, você tem que ter rigor técnico e científico para fazer aquilo, só que eles se acham no direito de usar a opinião pessoal. Então, eu acho que isso não é relevante, só que baseado em opiniões pessoais, em vivências individuais, sabe? Então, é uma questão que, tipo, eu já passei várias vezes, assim,
para fazer iniciação científica agora mesmo. E aí você fica tipo, gente, não faz sentido nenhum. É bem isso. É uma luta, durante a faculdade toda é uma luta para você fazer o projeto que você quer, do jeito que você quer, e não fazer projeto que o professor quer que você faça, né? Assim, ao longo de toda a faculdade é sempre essa luta. Depende de quais professores você cai, mas assim, no geral, acho que todo mundo passa por isso. Pelo menos na FAO, sei que todo mundo passa por isso. Então, é isso. É uma experiência. Eu acho que é legal até, assim, uma questão de experiência de vida, sabe? Você aprender a colocar os seus pontos e ao mesmo tempo ouvir o do outro também, porque o professor ele tem uma experiência que você não tem, mas às vezes a opinião dele não é válida para você. Então, saber filtrar assim, o que você vai levar para o seu projeto e o que não vai. Acho que isso é um aprendizado muito legal, assim, que faz diferença depois na nossa vida pessoal, sabe? Profissional, pessoal e profissional. Sim, com certeza. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que já foi muito bom. Vocês falaram muita coisa, meninas. Muito, muito obrigada. A gente, todo mundo adorou do coletivo. E o chat também bombou de gente agradecendo. Então, muito obrigada se vocês puderem participar. Amanhã não é meio-dia, é 5 horas, né, meninas? Tô falando certo, né? Amanhã é 5 horas e vai falar sobre autogestão na periferia e economia solidária. E tem pessoas incríveis. Tem a Elô também, que fez um TFG relacionado à mulher e autogestão, então a gente colocou ela para lá também. Referência do meu trabalho, inclusive, leiam um trabalho que é incrível. O trabalho da Elô também. A gente depois, assim, a gente falou 1 milhão de trabalhos aqui, a gente posta tudo no Instagram depois, para deixar para todo mundo. E acho que é isso, né? Então, muito obrigada, gente. Lembrem de fazer o formulário para horas. Muito obrigada a todo mundo que participou. Venham no resto da semana, que foi ótimo e vai continuar sendo maravilhoso. Obrigada. Obrigada, menina. Obrigada, gente. Eu quero saber do negócio da palestra da Zaida, tá? Também quero. Também. A gente vai postar no Instagram semana que vem. Assim que acabar a semana delas, a gente faz as artes e posta. Beijo, gente. Parabéns pelo aí. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Obrigada, Lela. Obrigada, Júlia. Tchau, tchau.